Minha esposa falou aqui antes, já deu testemunho aqui, falou porque se a gente for falar as coisas que acontecem com a gente, todas as coisas, a gente ficaria aqui a noite inteira falando das coisas que acontecem e das bênçãos, das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. Mas para isso, meus irmãos, eu creio que tem um preço. Nós devemos verdadeiramente nos arrepender e nos se colocar na posição que Deus quer. Porque, irmãos, nós temos pagado o preço. Mas como minha esposa falou, para quem vê de fora, vê um casal andar essa distância para vir para a casa do Senhor, talvez é muito controlado, mas graças a Deus, Deus tem sustentado. Aleluia. Porque, irmão, quando você se compromete a fazer as coisas de Deus, honra com os seus propósitos que você faz com Deus, procura servir a Deus como tem que ser. Como assim, pastor? Afastando de tudo que não agrada ao Senhor, procurando fazer as coisas que agradam ao Senhor, procurando servir ao Senhor como tem que ser servido. Porque muitos hoje querem ser grandes, já querem entrar para a casa de Deus e ser grande. Eles não querem ser pequenos diante de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós temos que, Filipenses 1:21, nós temos que deixar que Cristo, Jesus, cresça na nossa vida. Aleluia. E nós diminuir. Glória a Deus. Nós devemos diminuir. E para eu e você diminuir na presença de Deus, nós devemos deixar Cristo, Jesus, crescer na nossa vida. Porque só assim você reconhece que você não é nada diante de Deus. Sem Deus na sua vida, você estava mergulhado lá no mundo do pecado. Mas quando você deixa Deus agir na sua vida, você consegue se diminuir na presença do Senhor. E você vai ser grande, sabe quando? Quando você entrar no reino do céu. Glória a Deus. Mas aqui não, aqui nós devemos ser pequenos, né? Então, irmãos, o que eu falo e digo sempre, eu já passei por certas coisas. Hoje em dia, quem tem presenciado a tarde da bênção, o culto das crianças, vocês podem presenciar que quando está lá, é minha mãe que está lá. A minha família não vai. Por quê? Porque eles querem que eu participe das coisas que não agradam a Deus junto com a família. E quando eu me afastei dessas coisas, eles afastaram de mim. Mas eu me afastei dessas coisas. Eu não me afastei da família. Eu vou na casa de uma irmã, eu vou na casa do irmão, na casa de outro, quando convém. Glória a Deus. Porque quando se reúne para fazer e participar das coisas que não agradam a Deus, eu não vou. E por isso eles me abandonaram. Abandonaram em aspas. Porque quando precisa de mim, quando eles precisam do dinheiro emprestado, quando eles precisam do favor, eles me acham. E muitas das vezes, eu como servo do Senhor, eu tenho que servir. Aleluia. E Deus não deixa faltar. Glória a Deus. Porque tudo que você faz com amor, o amor de Cristo, Deus não deixa faltar. É mesmo assim o compromisso conosco, com a casa do Senhor. Nós devemos honrar os nossos compromissos com a casa do Senhor. Porque o Senhor nos sustenta. Porque nós, quando precisamos de uma porta aberta, nós vamos aonde? Aos pés do Senhor. Senhor, abre as portas para mim. Abre as portas do emprego. Nós fazemos até campanha.
nós viemos no pastor, nós viemos no grupo de oração e pedimos para o Senhor para abrir portas. E o Senhor abre as portas. Mas muitas das vezes nós esquecemos daquele que abriu as portas. Nós não honramos os nossos compromissos que nós fizemos com Deus. E Deus não se agrada disso. Então, irmãos, eu quero dizer para o irmão, vale a pena servir ao Senhor como tem que ser. Honre seus compromissos. Faça a vontade de Deus, porque o Senhor te sustenta. Como Ele me sustentou no leito da enfermidade e vem me sustentando até hoje, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver. Ele tem me sustentado e sustentado a minha família. Graças a Deus. Então temos que honrar os nossos compromissos. E voltando aqui para a palavra, o Senhor diz: vinde a mim. O Senhor está chamando eu e você. Vinde a mim. E nós devemos procurar Ele. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por Ele. Então nós devemos ir a Ele, a Jesus, a buscar, a servir a Ele, com compromisso, com fidelidade, com honra, na obediência da palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Irmãos, a luta é difícil, a semana é difícil, a doença nos persegue às vezes, mas nós devemos ir ao Senhor. Quantos e quantos deixam de vir à casa do Senhor por uma coisa qualquer, uma dorzinha de cabeça, uma decepção que teve no trabalho, alguma coisa que está te cansando a sua mente, o seu corpo físico, e você às vezes deixa de ir na casa do Senhor. Mas o Senhor está clamando: vinde a mim, todos que estão cansados. É cansado do que, meus irmãos? É cansado da luta que vem através de nós, é através do pecado, é o inimigo que coloca certas coisas na nossa vida. Por que, meu irmão? Por que, pastor, que ele coloca? É porque eu e você às vezes damos lugar para isso. É porque eu e você talvez não estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. E esse peso aqui é o peso do pecado. Então que nós venhamos largar esse peso do pecado e venhamos a se ajudar, a procurar a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Todos os que estáis cansados e oprimidos, como eu estava falando aqui mais cedo com o irmão ali. Quem não é oprimido hoje em dia, meus irmãos? Oprimido pela vida, no trabalho, da família, que eu acabei de falar agora. Mas nem para isso nós não podemos deixar de procurar a Deus, de vir cultuar a Deus, de vir agradecer a tudo que Ele tem feito, ao que Ele fez há 2000 anos atrás, e o que Ele continua fazendo, e o que Ele ainda pode fazer por mim e por você. Porque nós devemos permanecer fiel até o fim, e nós não sabemos até o fim que dia que vai ser esse, para mim nem para você, porque só pertence a Ele. Quando eu fui para o hospital nessa última cirurgia, como a minha esposa já relatou aí, eu orei de noite. Eu senti também aqui, no dia que o pastor deu o ensino, na véspera da cirurgia, né? O pastor falou que nós devemos se unir. Antes do ensino ele falou, não sei se alguém lembra, que nós temos que procurar estar unidos sempre, para que quando um venha fazer falta, a gente não sentisse tanta falta, né? Estávamos juntos. E a gente ficou com aquilo. Depois houve essa visão da minha neta e mais outras coisas, e eu pensei: Senhor, eu acho que chegou a minha hora. E eu falei: meu Deus. Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é batendo papo não, mas à noite eu senti tão preparado, sabe, pastor? Pedir perdão para algo que eu não me lembrasse, para Deus, para que se eu fosse
que eu fosse preparado, que eu já estivesse preparado. Aleluia. Mas se o Senhor ainda tivesse alguma coisa e se pudesse fazer para o reino de Deus, para a glória do Senhor, foi como Ezequiel, me desse mais uns anos de vida. E eu estou aqui hoje. Aleluia! Para o que Deus faz. Por isso eu te falo, meu filho, não desista. Pode ser na hora da luta, na hora da doença. Mas uma coisa eu te falo: se não está preparado, prepara, meu irmão. Esteja preparado. Não deixa para amanhã. As portas podem fechar para mim e para você a qualquer momento. Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Porque, irmãos, a gente sabe, nem todos que estão dentro da igreja estão preparados para subir. E o nosso pastor tem lutado por isso. Como que ele tem lutado? Ele tem lutado, ele tem ensinado, ele tem pregado a verdadeira palavra de Deus. Porque nós vemos aí em muitos lugares, da onde eu vim, de vários lugares que eu passei, e a gente vê até através da internet, irmãos, estão pregando uma salvação fácil, aonde você não precisa abandonar as coisas do mundo. E não é essa a verdade. Que se você tem dúvida de alguma coisa, a partir de hoje você diz assim: eu vou estudar a palavra de Deus para me ver se essa igreja está pregando a verdade ou não. Faça esse compromisso a partir de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você fazer esse compromisso e for para a palavra de Deus, você não vai sair dessa igreja. Você não vai sair desse tempo. E você não vai largar de estudar a palavra de Deus mais. Porque você sabe que é ela que vai te levar aos céus. É ela que vai te dar a salvação. É ela que vai te curar. É ela que vai te libertar desse fardo pesado que você está carregando nas costas. Aleluia. Desse fardo do pecado. Irmãos, não existe pecado. O único pecado que Deus fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você não fez isso. Então, arrependa-se hoje. Busque a Deus. E se entrega à palavra de Deus. E você vai passar a cada dia mais a conhecer. Aí sim você vai ver que você está tendo uma palavra de verdade na igreja. Estais cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Irmãos, não tem dor, não tem pecado, não tem perseguição, não tem luta, não tem terror, não tem nada que Deus não possa te libertar. Não tem nada que Ele não possa te aliviar. Basta que você abra o seu coração, viva conforme Deus quer, para que o Espírito Santo venha a fazer parte da sua vida, a guiar os seus caminhos, a guiar a sua mente, a guiar o seu olhar, a te transformar aonde precisa ser transformado, porque nós precisamos dessa transformação, nós precisamos dessa conversão. Porque nós viemos do mundo pecaminoso, meus irmãos, aonde tudo podia, tudo agradava a Satanás. Mas hoje não. Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus, que agrada ao Espírito Santo. Nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso Espírito Santo. Irmãos, Deus ele alivia tudo que você precisar. Não, ele diz aqui: eu vos aliviarei. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós sabemos que estamos cansados, oprimidos, mas ele vai te aliviar. Ele vai nos aliviar, com certeza. Não tem como, porque Deus é Deus. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Muitas das vezes você pensa que, para mim não tem jeito. Tem, meu. Porque muitas das vezes eu ouvi falar que para mim não tinha jeito. E hoje eu estou aqui.
estou aqui deixando o Espírito Santo me usar, pregando a palavra, falando de Deus, falando, testificando o que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu entreguei o meu fardo pesado do pecado, que vinham falando que eu não tinha jeito mais, mas o Senhor veio e arrancou esse fardo pesado da minha vida, e hoje eu estou aqui, porque hoje eu posso desfrutar do fardo do Senhor, que é um fardo leve, que Ele diz mais aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Nós podemos às vezes achar que é pesado demais servir a Jesus, mas é porque nós ainda carregamos esse fardo pesado nas nossas costas, esse fardo daquilo que nós não dá conta, daquilo que eu não vou conseguir afastar de certas coisas. Mas nós devemos deixar que o Espírito Santo haja em nossa vida, para que nós possamos cada dia mais afastar desse fardo pesado e viver o jugo, o fardo suave de Cristo, que é servir a Ele, estar aqui os domingos para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aqui no Mateus 23 também, separei mais uma palavra aqui, aonde Jesus nos alerta contra os religiosos. Ele diz assim, no primeiro versículo do 23: então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo os que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e expõem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover-los. Irmão, você tem visto pregações por aí. Muitas das vezes as pessoas pregam palavra, falam do amor de Deus, mas não vivem o que Deus nos diz que é para nós viver. Nós devemos estar atentos com essas coisas, meus irmãos, porque esses falsos estão aí esparramados. Esses falsos que estão aí dentro das igrejas à procura de dinheiro e fama, e mais nada. Eles não estão preocupados com a sua salvação. Eles não estão preocupados com a sua salvação, porque não cobram. E aonde você vai e cobram a obediência do mandamento, da sã doutrina da igreja, às vezes a gente se chateia por causa de certas coisas, mas é a palavra de Deus que diz. Aqui ele diz que nós devemos observar, observar, pois, praticai o que vos disserem, mas tudo em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que eu disse que quando você começa a estudar a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, você passa a conhecer a palavra de Deus. E você vai investigar se estão dizendo a verdade ou não. E praticai tudo o que vos disserem, se estiver na verdadeira palavra de Deus. Você tem a obrigação de obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Mas ele diz: não procedais em conformidade com as suas obras. O que aconteceu conosco? Há um ano atrás nós começamos a fazer um ensino que nós conhecemos o pastor e essa família de Deus, que é a igreja aqui, e a gente começamos a fazer um estudo bíblico aqui. O pastor nunca chamou nós para vir congregar aqui. Ele só falou para mim e para minha esposa: vocês estão começando a conhecer mais a palavra de Deus.
E quando vocês conhecerem mais e mais essa palavra de Deus, vocês não vão aceitar certas coisas. E foi dito certo. E nós fomos estudando, passando conhecimento, e estamos estudando até hoje. Eu falo com a minha esposa, a gente tem que fazer de tudo para não perder o culto de ensino. Porque é esse culto que vai nos capacitar, é esse culto que vai nos dar força para servir ao Senhor, para nos afastar de tudo que não agrada ao Senhor. E nós começamos a descobrir as coisas erradas, aonde nós estávamos. Como está escrito aqui: ensinavam, mas não praticavam, e não tinham cobrança. E infelizmente, hoje, você vê os lugares aonde nós passamos. Hoje, eu vi umas irmãs, eu falei com a minha esposa, pastor, eu falei, eu não dou a paz do Senhor mais. Não. Porque o modo, o jeito que a irmã estava vestida, eu fiquei com vergonha de olhar para ela. E ela está em cima do altar, louvando, cantando, eu não sei para quem, só se for para Satanás, porque Deus não está ouvindo isso. Então, irmãos, é assim que eu quero dizer para os irmãos. Venha, não perca esse culto de ensino na terça-feira, porque é esse culto que vai te levantar na obra, é esse culto que você vai aprender a servir a Deus como tem que ser, é esse culto que vai te dar força para que você vença os dias lá fora que são maus, porque perseguição, enfermidade, luta você vai ter, mas se você não tiver enraizado na palavra de Deus, você não vai suportar. Aleluia. Porque cada dia nós temos que fortalecer mais nessa palavra, porque ela diz que é ela que cura. Se é ela que cura, nós temos que buscar a cura nela, porque através dessa enfermidade minha, nós sabemos confiar em Deus e ter fé, como a minha esposa falou. Porque se nós estivéssemos no mundo, nesses dias nós estávamos todos desesperados, sem saber o que fazer. Mas nós teve aquela calmaria dentro de casa, porque Deus está no controle de tudo. E Ele está no controle da minha vida e no controle da sua vida. Mas não espera, meu irmão, porque hoje essa porta está aberta, amanhã ela pode não estar mais. Se você tiver algo para se arrepender diante de Deus, arrependa hoje, porque amanhã pode ser tarde. Glória a Deus. Amanhã pode ser tarde. Se arrepende, porque o Senhor está com as mãos estendidas para você nesta noite. Não deixa passar esta oportunidade. Se dobre diante de Deus, se humilhe diante de Deus, porque não é os humilhados não que será exaltado não, como muitos falam por aí. Humilhados nós somos. Humilhados nós somos na rua, no nosso emprego, pela nossa família, como eu disse. Não é esse que serão exaltados. É aquele que se humilha diante de Deus. É no secreto, é na igreja, é no trabalho, é aonde você estiver. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, e com certeza vai te exaltar. Amém? Glória a Deus. Vocês colocam de pé.